Olá, eu sou o professor Marcos Adriano e eu vou dar uma aula para vocês hoje apresentando o conteúdo de organelas celulares. É, bom, é apenas uma aula de introdução, então eu não vou me aprofundar tanto em todas as funções dessas organelas, apenas da principal. Bom, primeiramente, onde estão essas organelas, né? Elas estão na célula eucarionte. E nessa célula eucarionte ela vai ser formada pelo núcleo, membrana plasmática, citoplasma e as organelas celulares. Bom, para iniciar, eu vou falar um pouco sobre a membrana plasmática, que ela vai controlar a entrada e a saída de substâncias. E aí, para que ela faz isso? Para manter o ambiente interno adequado para a célula. Então, ela é uma película que vai delimitar a célula. E aí, por ela, vai passar a água e o alimento, né? E aí, ela é composta, em grande parte, por fosfolipídios e proteínas. Já o citoplasma é uma região interna da célula, né, delimitada pela membrana plasmática, que contém um líquido viscoso chamado citosol. E aí, esse citosol, o citoplasma, na verdade, vai ter funções como armazenar substâncias químicas essenciais para a vida celular, promover a difusão para reações químicas, produzir energia, transporte metabólicos e moléculas dentro da célula, regular a sinalização celular. Então, ela é bastante importante. Já as mitocôndrias, elas vão fazer a respiração celular. Então, elas vão produzir a energia na forma de ATP, né, que é a adenosina trisfosfato. Então, elas são constituídas de duas membranas, uma externa e uma lisa, e essa membrana interna, ela possui dobras. E aí, como eu falei, ela vai ser responsável pela respiração aeróbica das moléculas orgânicas, né? Então, ela vai produzir ATP. Passando agora para o retículo endoplasmático, o que é o retículo endoplasmático, né? É uma rede citoplasmática de tubos e bolsas membranosas que envolvem cavidades de várias formas. E aí ela é dividida em dois tipos, no liso e no rugoso. Qual é a diferença entre esses dois, né? O liso, ele vai ser responsável pela produção de lipídios e também vai auxiliar na desintoxicação celular. E a diferença entre eles é que o rugoso ele tem ribossomo na sua estrutura. E já adiantando qual é a função do ribossomo, é a síntese de proteínas, né? A produção de proteínas. Então, o retículo endoplasmático rugoso também vai fazer a síntese de proteínas, ou seja, vai produzir proteínas, né? E também vai ser responsável pela produção de enzimas lisossômicas que fazem a digestão intracelular. Bom, e passando para o complexo de Golgi, ele vai. Qual é a função do complexo de Golgi, né? Ele vai receber as proteínas e os lipídios do retículo endoplasmático e aí vai concentrar em pequenos sacos que podem ser levados para outras organelas, para a membrana plasmática ou para fora da célula. Isso vai depender do tipo da proteína. E aí também o complexo de Golgi vai fazer a síntese dos açúcares importantes para a estrutura da parede celular das plantas, ou seja, nas células vegetais, e também é responsável pela produção de lisossomos. E o que são os lisossomos? Bom, os lisossomos estão presentes nas células animais, contêm enzimas digestivas para a degradação de partículas e organelas danificadas. Agora, os peroxissomos participam da degradação de ácidos graxos e da neutralização do peróxido de hidrogênio. Já os vacúolos, eles vão estar relacionados ao processo de digestão intracelular e ao transporte de substâncias entre o retículo endoplasmático e o complexo Golgiense. Bom, e aí vai ter os centríolos, que são uma rede de fibras que vai dar suporte, estrutura e movimento à célula. E aí ele é composto por microtúbulos, microfilamentos e filamentos intermediários. E por fim, tem o núcleo, que ele vai ser responsável por controlar as atividades celulares e armazenar o material genético, né, o DNA. Então, é isso. Essas são as principais organelas e as suas principais funções. Lembrando, como eu realmente falei no início da aula, é apenas uma aula de introdução
e as principais funções. Muito obrigado pela sua atenção e até logo.